Paz seja contigo, mais um flash inspirado. Hoje, 23 de abril de 2025. E hoje o flash tem a ver com a minha conversão, tem a ver com o meu passado, minha trajetória cristã, minha trajetória de vida, porque fala do processo da minha vida de 1983 até 2025. 1983, o ano que me converti, 2025, o ano atual. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, veio à mente, creio que movido pelo Espírito Santo, dizendo que anulamos Jesus nessa caminhada. Aí comecei a fazer o comparativo de 1983 até hoje. E como o Evangelho era pregado, como a palavra era aplicada na vida das pessoas nos anos 80 e como veio, né, se perdendo nesta caminhada nos anos 90, 2000, 2010, 2020. E aí a gente pode perceber o perigo que nós estamos, vivendo. E aí você começa a pensar, onde vai chegar tudo isso? Se tiver mais 25 anos pela frente, eu acredito que não terá, e Jesus virá antes, e por isso que devemos estar nos preparando, né, para essa vinda gloriosa do Senhor. Como estaremos em 2050? Nós podemos ver um pouco dessa trajetória de 83 para cá. A Europa era uma região pujante financeiramente, também era falado a respeito do seu temor ao Senhor. E aí, como vemos agora, temos também aí uma grande pesquisa e vimos que lá era onde tinha maior número de cristãos e hoje está se perdendo, perdeu para a América Latina e agora também a América Latina perdendo para a África subsaariana, aquela África pobre. Então estão empurrando Jesus, né? Estão anulando Jesus, talvez pensando que vai anular o poder de Deus, no meio do engano. Porque Jesus não vai invadir de forma nenhuma a vontade de quem quer que seja. Ele está aí para você. Basta você aceitar. Mas se você renegar, ele vai para onde for chamado. E a África está chamando Jesus. Talvez por precisar de Jesus. E o europeu, achando não precisar de Jesus, jogou Jesus, né, anulou Jesus. A América Latina também achando que não estava mais precisando de Jesus, anulou Jesus. E Jesus está na África. Agora vamos ver como é que está a Europa. Vamos ver como é que está um país da Europa. E aí, a França não importa, preciso falar que está completamente quebrada. A Alemanha, eu vi uma matéria interessante, dentre 10 indústrias, 6 estão na iminência de fechar. Pronto. Já dá para entender o que é anular Jesus. A América Latina tinha países como Chile e Argentina, o próprio Brasil, eram países pujantes, respeitados, né, no globo terrestre. A Argentina era considerada um berço inglês, o Chile um berço europeu. Né? De repente estão todos descendo pelo ralo, porque anularam Jesus. Isso nós estamos falando de continente, de país, mas vamos falar de nós. O que seremos daqui a alguns dias se continuarmos anulando Jesus? E nessa comparação eu fui olhar que as pessoas nos anos 80 presenciavam milagres exponenciais.
Eu vi muitos, inclusive o Senhor utilizou-me como um instrumento para alguns. E hoje nós, quando vemos o milagre, é um charlatanismo. A igreja está perdendo poder? Não. Nós estamos anulando Jesus. Nós estamos anulando Jesus. Mas daqui a 10 anos, quero finalizar esse vídeo dizendo isso para você, deixando isso gravado. Daqui a 10 anos eu tenho dito, nós vamos olhar para a África subsaariana e vamos ver o poder econômico que se transformou aquele lugar. Sabe por quê? Porque eles estão acolhendo Jesus, eles estão chamando Jesus, eles estão precisando de Jesus. Pegou a visão? Medita nisso.